Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte: nós vamos falar sobre jogos aleatórios. O que é um jogo aleatório? E como que a gente pode fazer para melhorar esses jogos aleatórios. Um exemplo aqui de um jogo aleatório é um jogo que é gerado, né? Eu vou lá e vou fazer um bolão. Aí você pede lá, meu filho faz um cartão, a minha filha faz outro, minha esposa faz outro, a namorada faz outro, e aí você vai lá e joga essas cartelas. Qual que é a chance desse jogo ser premiado? Muito baixa, né? Por quê? Porque não existe uma amarração entre cada um dos jogos, né? São tudo números que foram gerados e você vai depender realmente de sair aqueles 6 números, né? Ao contrário, como no vídeo anterior a gente tinha feito lá 12 números juntos, 13 números juntos, nesse jogo aleatório não. Você está jogando uma quantidade maior de números, né? Você pode falar, vou jogar os 60 números. Só que você não tem ligação alguma entre uma cartela e outra. Você vai ficar totalmente dependente da sorte. É como você dar um tiro para cima e ter 50 milhões de pessoas lá e acertar uma delas. A bala vai acertar uma delas. Tá? Então, no jogo aleatório, você tem esse problema, né? Então, você vai lá, você marca a cartela e faz o jogo na lotérica. Tem chance de dar? Tem. A pessoa tem que ter sorte. Na sorte, ela vai ganhar. Tem muita gente que faz uma cartela só aí e ganha. Mas aí é totalmente sorte, né? Nem todo mundo tem a sorte dessa. Bom, então como que a gente pode melhorar um jogo aleatório, né? Se você vem aqui no computador aqui, ó. Vou pedir aqui para ele me gerar aqui 1000 jogos. Com 6 números. Ele gerou. Vou abrir aqui para visualizar. Aqui estão os jogos. Quais os números que foi marcado? Não sei, não importa, tá? Se o jogo é aleatório, não vai importar isso daí, né? O que muitas vezes acontece é as pessoas marcarem data de nascimento, mês de nascimento, marca dia do casamento, né? Só que muitas vezes, caso aconteça de dar resultados abaixo de 31, né, muita gente ganha. Por quê? Porque muita gente marca isso, né? Então, quando dá número muito baixo, vários ganhadores aparecem na loteria. Bom, então eu fiz um jogo aqui, ó. Agora eu queria melhorar esse jogo. Como que eu posso melhorar isso daqui? Bom, uma das formas de você melhorar um jogo aleatório é você criar um padrão, né? Então, para criar um padrão, eu tenho os resultados, né? Cadastrados, e eu posso verificar o que está acontecendo com esses resultados, como que eles estão ocorrendo, né? Como que está saindo isso daqui, ó. Então, aí, para você poder acertar esse jogo seu, essas 1000 cartelas que eu gerei, eu tenho que fazer um estudo, teria que dar uma estudada em como que está saindo os meus resultados, para eu ver o que me interessa, né? E aí eu vou tentar separar isso daí. Bom, aqui eu tenho uma separação de blocos, ó, de alguns jogadores antigos falaram que isso daqui é interessante, que saía sempre um número em cada bloco desse. Tá? Então você foi colocado aqui, colocamos, né? E aí eu posso especificar que eu quero de 0 a 1. Né? Pode não ser nenhum, ou pode ter no máximo uma dezena. Não quero nem 2 nem 3. Mas o computador não ajuda você a fazer isso? Ele ajuda, né? A vantagem de você ter um computador é isso, que você pode perguntar para ele, ao invés de você fazer esse acompanhamento manual, né? Então, se eu clico aqui, ele vai me mostrar, ó, fora
né? Já aconteceu 1.500 vezes, com 1 dentro, 750 vezes. Então o valor aqui para mim é 0 e 1, né? Ó, com 2 somente saiu 101 vezes, e com 3 dentro, 7 vezes. Então eu não quero colocar, eu não quero falar, ó, eu quero com 3 números dentro, porque só essa quantidade de vezes saiu, né? Então eu configurei aqui com 0 e 1, né? Aí, números ímpares, geralmente tem jogadores que gostam de analisar isso daí, né? Ah, como que está o resultado com os números ímpares, ó? Então está variando aqui, ó. 1, 2, só 1 ímpar, né? Agora teve 3, 4, né? Então o cara pode vir e pedir para analisar. Então geralmente, ó, de 2 a 4, né? De 2 a 4 aqui, ó. Aqui com 1 deu 242 e com 5 deu 223. Então você pega sempre os números, os valores maiores, né? Onde está a maior incidência, você pode ir lá e melhorar isso daí. Então números pares eu vou deixar também com isso aqui. Parte de baixo seria isso aqui, ó, parte de cima. Isso aqui são filtros, tá? Então o que é um filtro? Um filtro é um conjunto de dezenas que você pode definir e você fala quantas dezenas no seu jogo você quer dentro daquele grupo. Ou quantas pode estar lá ou quantas pode estar fora, né? Qual que é o máximo que você pode ter lá dentro e qual que é o mínimo. Aí o computador vai analisar jogo por jogo e vai, as cartelas que não atenderem essa condição, ele tira fora, né? Então o seu jogo vai ficar num determinado padrão, né? Ele vai ter um padrão que ele vai seguir. Todo ele vai ter no máximo 3 pares, no máximo 3 ímpares. Na parte de baixo vai ter de 0 a 5, na parte de cima pode ter de 0 a 5, né? Mas não vai ter somente todos os 6 ou todos os 6 aqui, né? E aí você pode habilitar o que você quer utilizar, você vai lá e define. Né? Então eu vou usar esses que estão em preto aqui, ó. E aí eu aplico no meu jogo, tá? Isso aqui é só um tipo de filtro, tá? Existe uma infinidade de filtros aí, são vários tipos de filtros que cada jogador ele procura aquele que ele acha mais interessante. Qual que é o problema de você, eu vou usar todos os filtros? Não. Se você usa muito filtro, com certeza um deles vai falhar. Um deles falhando, a cartela que estava seguindo aquele filtro, ela está fora do jogo, né? Então, muitas vezes não é interessante você colocar aquele monte de filtro. Filtro de somatória, distância, somatória de coluna. Por quê? Porque um deles vai falhar. Você não vai acertar todas as configurações. E aí, com certeza, a sua cartela premiada vai estar fora do jogo, né? Então, agora eu venho aqui e peço para abrir o jogo que eu tinha feito, de 1000 cartões, e peço para filtrar esse jogo. Então, ó, no meu jogo ficou 117 cartelas, ó, agora. 883 foram descartadas, né? E aí ele me fala aqui, ó, onde que foi descartado. Essa aqui, ó, números ímpares, ela deve ter 1, 2, só tinha 2 ímpares, ó, não tinha 3, né? Arrancou fora. E aqui, quem que tá arrancando fora? Quem que foi que arrancou, ó? O meu números ímpares é o que mais está arrancando, ó, né? Então, daquelas 1000 cartelas que eu tinha, 880 foi jogada no lixo, ó. E esse cara aqui é o que mais está tirando. Então eu posso verificar depois. Eu posso melhorar a configuração dele para ele tirar menos, né? E aí no meu jogo ficou essas aqui, ó. Todas essas cartelas aqui, elas atendem a essas condições aqui que foram especificadas, ó. Elas têm no mínimo 0 ou 1, né? Dezena em cada bloco desse aqui, né?
no máximo vai ter 6, né? Somando tudo vai ter 6 dezenas, porque a gente vai jogar 6 blocos, né? A configuração aqui de par ou ímpar vai estar dentro desses parâmetros aqui que foram especificados, né? Parte de baixo, parte de cima também. E aí o que acontece? Quando você sair o resultado, se o seu resultado passou pelo filtro que foi estipulado, você tem grandes chances de ter uma cartela premiada. Por quê? Porque você tem 117 cartelas que atendem aquelas condições. E o seu resultado é uma delas, né? Então a chance de você ter uma cartela premiada ela é grande. Aí nesse caso, quando eu vou aplicar uma filtragem dessa, o que é interessante fazer? Você gerar uma quantidade grande de cartões. De repente eu posso jogar 1000 cartão. Bom, se eu quero jogar 1000 cartão, então eu vou gerar aqui, vou gerar 10.000 jogos, né? Vamos supor que ele está arrancando 10%. Ele gerou, agora eu venho, peço para filtrar. E aí vamos ver o que vai fazer. Ó, de 10.000 jogos, 1.254, né? Aí eu falo, bom, eu poderia tirar um pouco mais, então que eu quero 1000 redondo. Aí você pode ir lá no seu filtro e apertar um pouquinho. Aí alguém aqui, você pode vir aqui e apertar, ó. Aqui tem um 4 aqui, eu posso pôr um 3 aqui. E aí eu peço para filtrar novamente. Não resolveu muito aquele 3 não. Poderia mudar uma outra configuração, né? Então, ó, mas o que aconteceu aqui? Eu tenho, ó, 12%, né? Descartados aqui, ó, 8.700. Né? Então eu tenho 1.200 cartão. Foi um pouquinho acima, né? 12% mais ou menos de jogos que ficaram para eu jogar. Né? Então você diminuiu bastante. E a vantagem o que é? Que agora eu tenho um jogo dentro de determinado padrão. O meu jogo não é mais aleatório, né? Não é mais aquele jogo onde cada cartela está sozinha. Não. É um jogo onde, se o meu resultado passou por esse filtro, todas as cartelas que eu tenho, elas estão também passando por ele. Então a chance de eu ter alguém lá que bata, que coincida com esse resultado, ela é bem grande, tá? Então quando você for fazer um jogo, vou fazer um bolão, né? Procura, se você for fazer jogar uma quantidade razoável em valor, tenta fazer um jogo combinado. Se não der certo fazer o jogo combinado, faça um jogo aleatório, mas tente colocar um padrão nesse jogo. Não vá deixar um jogo solto, né? Sem nenhuma característica. Por quê? Porque aí o seu jogo não tem... Aí vai ser pura sorte mesmo para você acertar alguma coisa, né? Outras características também que várias pessoas utilizam, né, são as dezenas que mais saem, né? Então, se você tem um controle das dezenas que mais saem, geralmente pode vir aí de 2 a 3 das dezenas que mais saem. Então, as dezenas vermelhas você poderia colocar num filtro e aplicar nesse jogo seu. Geralmente repete um número do último resultado. É uma ideia também. Algumas pessoas utilizam isso, sempre do último resultado, acrescentar uma das 6 dezenas. Né? Então, uma das 6 dezenas pode estar no seu jogo. É algo que muitos jogadores aí apostam aí, tá? Então, quando você monta um jogo, você não é somente você marcar a cartela e levar na lotérica. Porque se você faz isso, você só está contribuindo para o bolão, né? Você está colaborando com a vaquinha de quem for ganhar. Então, sempre que você for montar,
já pensa nisso, né? Poxa, qual que é a minha melhor estratégia? O que eu posso utilizar de forma que eu tenha alguma chance nisso daqui, né? Então, se o seu jogo passa por um determinado padrão, o resultado passou, os seus jogos também podem estar lá. E não importa o número que você jogou, tá? Isso aí não vai importar. O que vai importar para você é o padrão. Agora, um negócio que você tem que tomar cuidado é o seguinte: jogo combinado, geralmente você não filtra, tá? Uma vez que você fez um fechamento, você fez uma combinação, não é interessante que você remova as cartelas daquela combinação, porque uma vez que você fez isso, automaticamente aquela combinação ela perde a eficácia dela, né? Então, o correto é você aplicar filtragem somente em jogos onde você gerou de forma aleatória, né? Um exemplo aqui também, ó, uma outra forma também de jogar, eu tenho um exemplo, 10.000 cartelas aqui. Aí eu posso falar assim, eu vou jogar aqui com 3 dezenas fixas. Eu quero que a dezena 1, a 10 e a 21, ela esteja no jogo. Então, daqueles 10.000 que eu tinha gerado, somente essas 6 cartelas têm esses 3 números, ó. Então, se você for ver, ó, a gente tinha 10.000 jogos. Essas 3 dezenas só aparecem em 6, né? Eu quero aqui a 11 e a 60. Olha, 5 jogos. Então, se eu colocasse mais 3 números aqui, com certeza eu não ia ter nenhuma. Ele ia procurar no meio dos 10.000 e não ia achar nenhuma daquelas 6 que eu tinha colocado, né? Então, quando você vai jogar de forma aleatória, se você não for combinar, não faça filtragem de jogos combinados, né? E procura manter um padrão dentro do seu jogo aleatório, né? Meu jogo aleatório está equilibrado, ele tem isso, isso e isso, né? E torça para que o resultado que for ser sorteado encaixe também nesse padrão, tá? E se você quiser jogar dezenas fixas, aí você pode, que nem naquele jogo que você fez, né? Eu posso ir lá e selecionar aqueles que têm as dezenas que eu quero jogar. Caso você acerte as 3 dezenas, você tem chance, né, de torcer para que as outras venham juntas, né? Estejam em alguma cartela as outras dezenas, tá? Então, pessoal, isso aí é uma dica de jogo aleatório, tá? Evite fazer esse tipo de jogo, porque muitas vezes isso aí é sorte pura, tá? Jogo aleatório é pura sorte. É o que todo mundo faz, né? Você vai lá, marca a cartelinha, 2, 3 cartelas e leva para a lotérica. Marca com a placa do carro, com a placa do número da casa, né? Então, raramente uma cartela dessa tem chance de ser sorteada. A pessoa ganha porque teve muita sorte, mas é bem difícil, tá? Em relação a outro tipo de jogo. Beleza?